Salve, meus queridos, tudo certo? Hoje iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, um assunto muito interessante, bastante estudado pela história e que foi muito importante tanto para a nossa atualidade quanto para a época em que aconteceu. Esta guerra recebeu o nome de Grande Guerra porque até aquele momento não houve nenhuma guerra tão grande quanto ela. Nesse vídeo saberemos as causas da Primeira Guerra Mundial, os envolvidos nesses conflitos, algumas características do período e as consequências que a Primeira Guerra Mundial causou para o mundo. Para começarmos a entender a Primeira Guerra Mundial, nós temos que compreender como estava a sociedade pré-guerra. E ela estava assim. Naquele momento havia o que se chama de paz armada ou corrida armamentista, onde os países estavam aumentando sua tecnologia, desenvolvendo-a e assim aumentando seu potencial bélico, transformando-se em grandes potências para que assim ficasse mais forte frente aos seus concorrentes. Era um período de grande patriotismo, nacionalismo e protecionismo, ou seja, é a influência dos estados diante de sua população, de amor à pátria, de amor à sua nação e de proteção das suas fronteiras. Quanto mais você consegue proteger suas fronteiras, mais você se torna autossuficiente diante também do seu inimigo. Fechando suas fronteiras, você também fecha os mercados e as importações. Assim você fortalece seu mercado interno e a produção interna dos seus produtos. Naquele período histórico também tivemos o serviço militar obrigatório, que é obrigar as pessoas maiores de idade a servirem no exército. Para quê? Para aumentar o contingente militar. Para que aumentar o contingente militar? Para tornar o seu exército um tanto mais forte também diante do seu inimigo. Ainda acontecia as disputas por mercados exteriores, ou seja, o imperialismo, que é aquela antiga política de você disputar colônias em outros continentes do mundo para ter matéria-prima e também para ter mão de obra barata. Somando a tudo isso, nós temos que entender que a Alemanha e a Itália eram os países europeus que demoraram mais tempo para se industrializar e os países europeus que demoraram mais tempo em sair buscando colônias na África, na Ásia e na Oceania. Isso significa que quando esses países saíram pelo mundo em busca desses mercados, Inglaterra e França, entre outros países europeus, já possuíam suas colônias. Então vão se constituir blocos políticos, econômicos e militares da Primeira Guerra Mundial, que vai se caracterizar da seguinte forma. De um lado, aqueles que não tinham colônias ou que tinham poucas colônias e buscavam melhorar seus mercados. Do outro lado, aqueles que já tinham as colônias, já tinham seus mercados consumidores e não queriam perdê-los. Dessa forma, podemos visualizar os blocos com os seguintes nomes: Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Do lado da Tríplice Aliança, nós tínhamos a Alemanha, a Itália e a Áustria-Hungria. E do lado da Tríplice Entente, nós tínhamos a Rússia, a Inglaterra e a França. A Tríplice Aliança foi formada em 1880, enquanto a Tríplice Entente foi formada em 1894. Note a diferença da data de fundação destes dois blocos econômicos. Vejamos então que os aliados, ou a Tríplice Aliança, estava mais bem preparada, ou pelo menos assim formaram primeiro, e possuíam algum tipo de vantagem. Além dessas características, temos que entender que havia uma região europeia que era supervalorizada pelos países europeus, que eram os Balcãs. E essa região, então, se tornou o centro da Primeira Guerra Mundial, ou pelo menos o centro aonde aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Entre os interessados nos Balcãs tinham os alemães, os austríacos, os sérvios, os russos, os franceses e os ingleses. Então, todos esses tinham objetivos específicos para os Balcãs e saberemos agora cada um deles. E também os turcos. A Alemanha e a Áustria-Hungria tinham um objetivo em comum, que era a formação de uma grande ferrovia que ia de Berlim até Bagdá. O objetivo dessa ferrovia nada mais era do que conectar a Europa ao Oriente Médio e, principalmente, o comércio de petróleo que saía de Bagdá e iria até a Alemanha para transformar e melhorar aquela economia. A Áustria-Hungria, além da ferrovia, também tinha o objetivo de controlar a região. Porém, do outro lado, a Sérvia, que também ficava ali perto da Áustria-Hungria, ali no mapa, tinha o objetivo de construir a Grande Sérvia, ou seja, unir todos os povos dos Balcãs em um só país, que seria, obviamente, a Sérvia. Estes povos, eles eram todos, ou a maioria, de uma etnia, de eslavos. Assim, a Sérvia queria unir todos os povos eslavos. Aliados dos sérvios, nós temos os russos. E os russos queriam ter acesso ao mar Egeu. Os russos, para ter acesso ao mar Egeu, precisavam passar por vários países dos Balcãs. Mas para passar por esses vários países, ficaria quase que inviável. Apoiando o plano da formação da Grande Sérvia,
os russos conseguiam um só aliado, ou um só país. Só queriam passar por dentro dos Balcãs porque eles não conseguiam passar pelo Estreito de Constantinopla, dominada pelos turcos naquela época. E ainda hoje. Hoje se chama Istambul. Aquela região ela era muito importante porque ela ligava a Ásia à Europa. E os turcos tinham o controle da região. Para os russos chegar ao Mar Egeu, precisavam passar por ali, mas os turcos eram inimigos dos russos e assim não deixavam os russos passarem. Por isso, o apoio dos russos aos sérvios. Também temos que entender que os franceses tinham uma aliança com os russos, porque dentro da Rússia, que ainda era um estado bastante grande, mas um estado ainda com laços feudais, tinham alguns laços industriais. E essas indústrias que estavam dentro do território russo eram indústrias francesas e inglesas. Então os russos tinham uma aliança histórica com os franceses. Se olharmos para o interesse da Inglaterra, vamos ver que ela era a principal potência do mundo. E, obviamente, que se o petróleo chegasse até a Alemanha poderia se transformar em uma grande potência. Para a Inglaterra, isso era algo que não poderia acontecer. Assim, os ingleses, obviamente, se colocavam contra a ferrovia que iria de Berlim até Bagdá. Isso significa que os ingleses se posicionavam contra os alemães. Para adicionar mais um interesse na região, nós temos os turcos que, além de ter o Estreito de Constantinopla sob seu poder, também tinha mercados nos Balcãs. E isso significa que não queria perder seus mercados naquela região. A Itália tinha interesse no norte da África, e o norte da África era dos franceses. Logo, se a Itália tem interesse em terras francesas, os franceses se colocam contra os italianos. Além de que o Egito era de influência dos ingleses. Então os ingleses também se posicionavam contra os italianos. Todo esse emaranhado de interesses vai aguçar as intrigas entre os países e um fato histórico vai gerar o estopim da Primeira Guerra Mundial, que é o assassinato de Francisco Ferdinand, o arquiduque da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria incorporou a Bósnia, e a Bósnia, olha aí no mapa, é vizinha da Sérvia. A Sérvia não gostou dessa incorporação e, obviamente, se posicionou contra. Aí aconteceu um episódio um tanto quanto inusitado que vocês podem ver em um filme chamado Sarajevo. O arquiduque Francisco Ferdinand sai da Áustria-Hungria e vai até a Bósnia para fazer uma inspeção militar, ou um desfile militar, para alguns historiadores. Nesse desfile militar, ele é assassinado por um carinha de uma organização chamada Mão Negra. Essa organização era da Sérvia, e a Áustria-Hungria exige que os sérvios investiguem e acusem esse indivíduo, ou esse assassino. A Sérvia vai dizer que não tem nada a ver com isso e não vai fazer a investigação. Logo, a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia. E a Sérvia, obviamente, também vai declarar guerra à Áustria-Hungria. Assim, todos os outros países interessados vão entrar no conflito. Note, a Sérvia foi o país que mais se sentiu prejudicado com a invasão da Bósnia. Assim, os sérvios declaram guerra à Áustria-Hungria. Os russos, que eram aliados dos sérvios, entram no conflito. Os franceses, que eram aliados dos russos, entram no conflito. E os ingleses, que eram aliados dos franceses, entram no conflito. Do outro lado, a Áustria, que foi a principal invasora, vai ter como aliado os alemães, que entram no conflito. E os alemães têm como aliado os italianos, que também entram no conflito. E assim se constituem os blocos políticos militares que vão disputar a Primeira Guerra Mundial. Cabe ainda lembrar que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra entre famílias. O czar russo, o Kaiser alemão, o rei inglês, o imperador austríaco, eles eram parentes. Eles tinham algum grau de parentesco. E isso determina que a Primeira Guerra Mundial é uma desavença entre familiares. Sua família é assim? A Primeira Guerra Mundial ela é dividida em duas partes. A guerra de movimento e a guerra de trincheiras. A guerra de movimento é aquela que pode ser considerada um jogo de tabuleiro. E nesse jogo de tabuleiro, movimentar as peças é muito importante. É nesse período histórico que os exércitos vão se movimentar para as fronteiras, para os lugares escolhidos para onde vai haver as batalhas. Obviamente que na guerra de movimento também podemos considerar que houveram algumas batalhas, mas não como na guerra de trincheiras. A guerra de movimento, então, foi onde se estabeleceu as principais frentes de batalha. E nessas frentes de batalha nós temos que entender quem lutava contra quem. Na frente oriental, nós tínhamos uma batalha entre os alemães e os russos.
Na frente ocidental, nós tínhamos uma batalha entre os alemães e os franceses. Nos Balcãs, nós tínhamos alguns conflitos interessantes, que podemos resumir naquela disputa entre Sérvia e Áustria. E os ingleses, onde entram nas batalhas? Os ingleses vão começar os conflitos ajudando os franceses na Bélgica. Ô professor, e a Itália? Qual é o conflito que a Itália participa? A Itália, 1 ano depois de a guerra ter começado, ela recebe uma mesadinha da Inglaterra e ela se neutraliza, ou ela troca de lado, para alguns historiadores. Isso significa que ela vai abandonar a Alemanha e também a Áustria-Hungria. Temos que entender que durante os 4 primeiros meses a Tríplice Aliança foi superior. Porém, depois com o andar da carruagem, a Tríplice Entente vai tomar as rédeas e vai tomar a frente das batalhas, ou seja, ela vai dominar as batalhas. Na Guerra de Trincheiras nós temos um outro tipo de batalha, não é mais movimentos rápidos como se fazia na Guerra de Movimento. Agora é um movimento muito lento porque os exércitos estão literalmente enterrados dentro de buracos cavados especificamente para travar-se batalhas. Estes buracos eram chamados de trincheiras. Claro, também temos que entender que na Guerra de Trincheiras foi onde houve o maior número de mortos. Na Guerra de Trincheiras existiam algumas características, como por exemplo, a terra de ninguém e aquele grito para cima, onde o general, quando proferia esse grito, todos os soldados na frente de batalha teriam que correr pela terra de ninguém e chegar até a trincheira inimiga. Você se imagina correndo por um território cheio de buraco, cheio de lama, cheio de arame farpado e no meio de um monte de metralhadora? Pois é, era assim que os soldados tinham que se movimentar para conquistar uma trincheira inimiga. Era difícil, nada fácil. A terra de ninguém, por sua vez, possuía de 5 a 500 metros. Ou seja, um soldado em uma trincheira teria uma visão de 5 a 500 metros da trincheira inimiga. Então não era fácil você acertar alguém a 500 metros. E também não era fácil você acertar alguém a 5 metros. Você já pensou? Você levanta para dar um tiro e aí o soldado inimigo levanta também? Então eles desenvolveram este instrumento, que é muito interessante, que você consegue ver por cima da barreira da sua trincheira sem colocar a sua cabecinha à mostra para levar um tiro. A Primeira Guerra Mundial também não pode ser considerada só uma guerra terrestre. Ela também teve batalhas navais e também teve batalhas aéreas. Obviamente que o exército terrestre ele era muito mais equipado do que a aeronáutica, mesmo porque não existia uma aeronáutica profissional. As pessoas que lutavam nas batalhas aéreas pertenciam aos clubes de aviação, ou seja, era uma aviação por esporte. E esses aviões foram adaptados para a Primeira Guerra Mundial. No mar, nós tínhamos a melhor marinha do mundo, que era a Inglaterra, e os melhores submarinos do mundo, que eram da Alemanha. Então, essas batalhas também foram consideradas muito importantes, e foram vencidas pela Inglaterra. Ainda na Guerra de Trincheira, temos que pensar que o desgaste dos soldados era gigantesco. Existiam as trincheiras de comunicação e também existiam as trincheiras na frente de batalha. Ali morriam muitos soldados, ou ficavam feridos. Os soldados feridos eram resgatados pelos enfermeiros ou pelos maqueiros, que eram os ajudantes, e levados pelas trincheiras de comunicação até o que chamava de enfermaria, que era uma cabaninha bem precária, onde tinha alguns médicos e enfermeiros que ajudavam no tratamento desses feridos. Já que estamos falando sobre isso, podemos falar dos brasileiros, que enviaram para a guerra alguns médicos, alguns soldados, enfermeiros, ajudaram no transporte e ajudaram a alimentar esses soldados. Diante de todas essas informações, nós ainda temos que lembrar do ano de 1917. Esse ano foi muito importante para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Em 1917, os russos decidem que vão lutar a sua própria guerra e fazer a Revolução Russa. E também é no ano de 1917 que os Estados Unidos entram nas batalhas. Mas não pense que os Estados Unidos tinham o melhor exército do mundo e nem os melhores equipamentos do mundo. Não, mas entra com homens descansados e com armamentos novos, o que é muito importante, muito interessante, porque naquele ir e vir de soldados que já estavam lutando há 3 anos na guerra, um soldado descansado e com equipamento novo faz muita diferença. Além disso, os norte-americanos não tinham comandantes de destaque e foram comandados pelo general Foote. Esse é o cara que levou o exército estadunidense a ter grandes vitórias. Em sequência, os austríacos foram derrotados e a Alemanha fica sozinha nas batalhas. Então foi questão de tempo para que os alemães também fossem derrotados. Neste contexto de Primeira Guerra Mundial,
devemos entender que as mulheres desempenharam um papel fundamental naquela sociedade, porque os homens foram para as batalhas e as mulheres tiveram que substituir todos os homens nos seus postos de trabalho. Então trabalhavam na indústria, trabalhavam no comércio, trabalhavam nos transportes, trabalhavam na lavoura e em todos os ramos da sociedade. Assim, as mulheres foram imprescindíveis para que a guerra acontecesse e para que a sociedade em outros lugares continuasse caminhando no seu curso normal. Além disso, elas foram muito importantes no contexto da guerra em si, porque lá participaram, por exemplo, como enfermeiras e outras funções. Uma outra característica da Primeira Guerra Mundial é que ela começou de um jeito e terminou de outro, por conta do desenvolvimento tecnológico que houve durante esse período. A tecnologia desenvolvida para a guerra é uma tecnologia da morte, ou seja, é uma tecnologia feita para desenvolver equipamentos para matar, como por exemplo os gases tóxicos. Além disso, desenvolveram tanques, aviões, metralhadoras, granadas e todo tipo de equipamento para a morte. Por outro lado, a tecnologia também ajudou a salvar vidas, como por exemplo o estudo médico da penicilina, que foi aplicada nos soldados e que salvou muitas vidas. Mas se colocarmos numa balança entre as vidas salvas e as vidas perdidas, nós vamos ter números exorbitantes que demonstram que o número de mortes é absurdo. 9 milhões de pessoas morreram e 20 milhões de pessoas, ou em torno disso, ficaram feridas. A Alemanha, quase 2 milhões de mortos. Os russos, 1 milhão e 700 mil mortos. Os franceses, 1 milhão e 500 mil mortos. Os ingleses, mais de 1 milhão de mortos. Você tem noção da quantidade de pessoas que morreram? Sem contar os outros países que eu nem falei. Entre os países que mais enviaram soldados para a guerra, nós temos os alemães, com 13 milhões e 50 mil soldados. Nós temos os russos, com mais de 13 milhões de soldados. Os ingleses, com mais de 9 milhões e 500 mil soldados. Os franceses, com mais de 8 milhões de soldados. E a Áustria-Hungria, com 9 milhões de soldados. No final da guerra, nós tivemos alguns tratados que impuseram aos perdedores humilhação, como por exemplo o Tratado de Versalhes, que vai ser um dos motivos da Segunda Guerra Mundial ter acontecido. Então a Primeira Guerra Mundial ela não resolveu nada, ela só deu bases para um novo conflito futuro. Por quê? Porque humilhou os perdedores e esses perdedores, por exemplo, segundo o Tratado de Versalhes, teriam que pagar indenizações para os vencedores. E isso vai gerar depois, em período entre guerras, a ascensão de alguns políticos, como o Adolfinho, que vão convencer as pessoas de que o Tratado de Versalhes ele não deve mais existir. E obviamente ele não deveria existir. Não deveria existir nem a Primeira Guerra Mundial e nem a Segunda, porque ali são interesses de governos que levam, você pense, são interesses de governos que levam milhares de vidas a serem perdidas. Isso é justo? Será que uma guerra ela é justa? Você lutaria numa guerra? Você lutaria numa guerra por interesse que não é seu? Então pense bem. Com base em todo o conhecimento que vocês adquiriram, terminamos a aula de hoje. Um beijo, tchau para vocês e bons estudos!